A gente é um pouco reflexo da geração de empreendedores que a gente acompanhava, que a gente nasceu, que era o que eu chamo de bolha SoftBank, assim, porque era um momento em que o que era buscado, o que era cool era queimar para crescer. Né? Então, eu cheguei a ouvir de um fundo, vocês estão gerando EBITDA, isso é um mau sinal. Porque quer dizer que vocês não sabem mais no que investir para crescer. O que hoje eu acho uma insanidade, alguém ter uma opinião como essa. Mas era aquele momento assim, taxa de juros muito baixa, muita liquidez no mercado, só interessava aquelas empresas que cresciam muito, e os grandes cases eram assim, Uber. Uber queimou dinheiro não sei por quanto tempo, mas isso era cool, era bem visto. Depois a gente viu ali em 22 e 23 todos os layoffs e todas as startups que eram bolhas cool. Essa bolha que estourou, né? Só que, então a gente captou muito nessa pegada para seguir acelerando o crescimento. De fato, a gente seguiu crescendo muito ainda em 21. Essa grana que vocês pegaram, no plano de negócios, vocês tinham comprometido essa grana com o quê? Iam comprometer essa grana com marketing? Era majoritariamente marketing e estrutura para crescer. Então, assim, mais gente. Mais gente, mais... tinha que trocar de operador logístico, tinha que melhorar a plataforma. Então, era tudo que fosse voltado para o crescimento. Nada voltado para a eficiência. E eu hoje, muito por causa do que a gente passou, tenho muita clareza do quanto a gente errou em muitas das decisões que a gente tomou lá. E eu vejo muito claramente o perigo que é ter muita grana em caixa. Né? Porque daí, assim... Contratar mais gente é uma decisão fácil, sabe? Não precisa buscar eficiência, não tem métrica assim de, tenho que ganhar faturamento por funcionário ao longo do ano, tenho que reduzir meu percentual de linha de equipe, sabe? Tem que ir melhorando aqui minha linha de despesas, era tudo assim, tenho que crescer. E era muito assim a pressão que a gente sofria. Primeiro, a pressão que a gente se autoimpunha, eu tenho que ser sincero em relação a isso, a gente vivia muito essa coisa de queremos chegar a 100 mil assinantes, sabe? Queremos ter não sei quantos clubes, depois queremos internacionalizar. E a gente viveu um momento muito bom, assim, de muita gente interessada na tag, assim, as editoras querendo trabalhar uns livros legais, daí ganhamos um prêmio de inovação em Londres, daí a gente foi dar palestra na feira de Frankfurt, então a gente estava super em alta, e eu admito que a gente ficou um pouco assim, não digo iludido, porque essas coisas eram reais, mas assim, achando que crescimento era só o que importava, e aí a gente 21 seguiu crescendo, só que no meio de 21, quando veio a mudança do iOS 14, que mudou drasticamente toda a estrutura de mídia paga, de proteção de dados. Né? Eu me lembro. E, cara, a nossa aquisição despencou. Isso somado ao fim da pandemia, porque a gente cresceu muito na pandemia, assim como muitos outros negócios de assinatura ou de outros produtos que chegavam na casa das pessoas. E as pessoas começaram a sair para as ruas, felizmente, gastar no barzinho, no restaurante, no cinema. Começaram a diminuir a busca por assinatura, então teve esses dois acontecimentos simultâneos. Começaram a ler menos também, né? Também começaram a ter menos tempo para ler, porque estava menos tempo em casa. Os números de streaming também começaram a cair. Tudo. Só antes da gente continuar, explica o que aconteceu com o iOS 14, porque muita gente está ouvindo aqui e não manja desse assunto. Assim, nunca foi 100% explícito por parte do Facebook. Esses tempos eu até li um artigo que estimava que eles tinham perdido em torno de 20 bi de dólar quando teve essa mudança, porque foi o seguinte, quando veio o iOS 14, veio com muitas novas regras de proteção de dados. E aí Facebook eu digo Meta, né? Não só a rede Facebook. Meta, Google e todas essas outras plataformas tiveram que se adaptar. As regras da Apple. As regras da Apple que tinha... de proteção de dados, só que elas não conseguiram manter a mesma qualidade de segmentação de público, de anúncio pros anunciantes. Só que nunca que o Facebook nos chamou e disse assim, olha só, fizemos uma mudança aqui, agora vocês vão ter que se adaptar. A gente falava com eles e diziam, não tem nada de diferente. Sabe assim, era tudo... Ninguém sabia por que estava piorando tanto os anúncios. Ou a eficiência dos anúncios. E eu vou dar um exemplo muito grosseiro, assim, mas antes se eu queria chegar no Gustavo, que gosta de ler Socorro Racioli, eu estava chegando no Gustavo que gosta de ler. E o Gustavo pode gostar de ler um livro religioso ou pode gostar de ler Socorro Racioli. São pessoas completamente diferentes, só que eu tô gastando para entregar para essas mesmas pessoas. Isso eu tô sendo super, né, assim, generalizando, claro que é muito mais específico do que isso, só que foi uma mudança muito drástica mesmo, que prejudicou muito a performance. E olha, eu falei com muita gente, especialmente B2C, que
teve um problema gigantesco na sua mídia paga nesse período, assim, pós-21. Ao longo de 22, eles foram fazendo melhorias na plataforma, porque, como eu falei, eles também perderam muito dinheiro com isso. E eles entenderam que precisavam, mesmo com a proteção de dados, entregar uma plataforma melhor para chegar nas pessoas certas. Eles vêm fazendo inúmeras melhorias na plataforma. Os próprios algoritmos, a IA ajuda, da Meta principalmente. Mas isso nos pegou em cheio e, claro, como a gente vinha investindo muito, crescendo muito, a primeira percepção deve ser um problema interno. Né? Assim, pô, o time estava crescendo, tinha entrado umas pessoas que não estavam tão bem, vamos contratar uma consultoria aqui, vamos investir mais ali. A gente meio que dobrou a aposta, de alguma forma, em voltar a buscar esses resultados. Até porque o que se esperava era agressividade, né? Por parte dos empreendedores. Sempre. A gente... Os próprios investidores esperavam que os empreendedores fossem agressivos. Exato. E para quem está nos ouvindo aqui, para deixar ainda mais claro, quando entra o iOS 14, as empresas que faziam anúncios, elas conseguiam segmentar muito bem o target, né? O alvo do determinado anúncio. E a Apple parou de compartilhar cookies e dados com as grandes plataformas, seja Meta, seja Google. Então, se perdeu a eficiência desses anúncios. Então, esses anúncios que antes eram feitos e que atingiam por comportamento exatamente a pessoa que você queria atingir, agora começa a atingir um público muito maior e você perde, obviamente, eficiência. Como o Gustavo, naquela época, na Tag, ele estava investindo muito em anúncio para aumentar a base, esses anúncios começam a perder eficiência e ele começa a jogar dinheiro fora. Expliquei mais ou menos? Perfeito. E tem uma questão interessante que muita gente fala assim, nossa, modelo de assinatura, de recorrência é o modelo perfeito porque vocês têm o cliente fiel. Eu sempre falo, mas a gente tem o cancelamento fiel também. Porque quando a gente está com uma base grande e você já tem uma expectativa de quantas pessoas vão cancelar. Então, só para ficar no 0 a 0, né, só para se manter estável, já é um super desafio. Né? Já existe uma pressão grande em aquisição de clientes para não diminuir. E no momento em que a gente teve essa queda muito significativa de performance, a gente caiu também o tamanho da base muito rápido, só que a gente tinha investido muito em estrutura. Né? A gente tinha aumentado muito o nosso time, a gente tinha investido muito em softwares, em troca de operador logístico, em tudo de back-office para suportar o crescimento que a gente estava vislumbrando que chegaria. E a gente tem que lembrar que 7 milhões de reais não é muito dinheiro. Vai rápido. Dependendo do tipo, especialmente com salário, ads e tudo mais, estrutura é um dinheiro que você queima caixa rapidão, tipo em um ano. Se pá, Foi isso que aconteceu, cara. A gente tinha captado para investir 2 anos no crescimento. Como a performance caiu muito e o nosso custo e despesas estavam muito altas, o que a gente era para gastar em 2 anos gastou no primeiro. E aí o segundo ano foi um ano muito difícil em que a gente começou a antecipar recebíveis, a gente estava começando a se endividar pela primeira vez na vida, porque a gente também tinha uma responsabilidade muito grande com os nossos clientes de continuar proporcionando uma boa experiência, então a gente tinha que seguir investindo muito nos livros, nas edições, nos kits, na experiência do cliente, ao mesmo tempo que a gente precisava recuperar, né, o tempo, o dinheiro perdido do ano anterior. Então, 22 foi um ano muito difícil. E até a gente estava comentando antes de começar aqui que a gente não gosta nada do empreendedorismo de palco, né? Que é a pessoa que só vem aqui e fala as coisas boas, só fala do sucesso. E eu sou muito defensor, das pessoas que eu mais admiro, eu acho, de livros que eu já li, é o Ben Horowitz. Não sei se você conhece, que tem o Lado Difícil das Situações Difíceis, um dos melhores livros de negócio que eu já li. E ele fala muito isso, assim, que você vai em eventos, você vai ler os livros, você vai em palestra, encontra as pessoas, parece que tá tudo às mil maravilhas. Daí passa um ano, aquela pessoa que estava super bem faliu, o outro fez não sei quantos layoffs. E o quanto é um tabu reconhecer os erros, reconhecer quando as coisas não estão bem. E eu faço muita questão, quando eu tenho a oportunidade, né, de conversas como essa, de falar de muitos dos erros que a gente teve, ou de apostas que não deram certo, ou dificuldades que a gente passou, porque é isso que faz uma empresa durar, né? Ela saber passar pelos momentos difíceis, porque aquela lenda de que vai ser tudo às mil maravilhas e vai bater todas as metas, eu nunca vi acontecer. E também tem uma outra coisa, né, Gustavo? Não tem receita certa, né? A gente vai na tentativa e no erro, tem pressão. Sempre.
externa. Então, às vezes, é muito empírico. Né? Conduzir um negócio não é uma ciência. Se aproxima muito mais da arte, né? Em alguns, especialmente quando você é pequeno, se aproxima muito mais dessa coisa empírica, da tentativa e do erro. É um laboratório. E aí, quando você está compartilhando no conhecimento, eu acho que é muito generoso você falar dos teus fracassos ou onde você errou, porque, de alguma forma, você faz com que as pessoas evitem cometerem os mesmos erros, né? E passem pelas dores que você passou também. Então, eu acho que o melhor tipo de aprendizado é você aprender com os erros que as pessoas cometeram. Qual